E quanto a nós, vamos abrir a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Filipenses 1, do 3 ao 11. Eu farei a leitura, peço que vocês também acompanhem aí. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Que em nome de Jesus o Senhor fale por meio dela, Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo iluminação, ó Deus, aos nossos momentos escuros. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, dificuldades, quem não tem? Todos temos dificuldades. Todos nós temos passado por momentos adversos, e como sempre é falado em várias pregações, né, acerca do Covid, porque é algo que a gente está passando agora. Futuramente, se Deus quiser, nós falaremos olhando para trás, e aquilo passou, né, esperamos em Deus nisso. Mas agora nós estamos passando por crises. E não somente por causa do Covid, mas tantas outras coisas. Nós estamos num mundo caído, e neste mundo caído nós temos problemas, dificuldades de várias maneiras. Se eu chamasse um por um aqui para falar um testemunho, alguma coisa sobre a sua vida, algo que é pesaroso, algo pesado mesmo, alguma coisa que o faz sofrer, cada um teria uma história para contar. E nós choraríamos juntos aqui e sairíamos ao amanhecer o dia. Todos temos problemas, meus irmãos. E isso faz com que muitas vezes nós esqueçamos de que Deus é um Deus presente e um Deus que cuida de nós. Porque por vezes nós podemos perguntar, mas como Deus é bom e Deus permitiu com que eu chegasse nessa situação? Porque eu, sendo um servo do Senhor, eu cheguei nisso daqui? Será que Deus desviou o seu rosto de mim? Queridos, por isso nós podemos pensar que Deus está longe. Aí vem aquele sentimento de desamparo. E aí você fala, para onde eu vou correr? E aí é um abismo puxando outro abismo e você fica triste. Meus irmãos, essa é uma carta que foi escrita da prisão. Paulo está aprisionado aqui quando ele escreve isso. Então a situação de Paulo também não está nada boa. Ele está numa situação horrível, está preso, está longe de seus amigos, tantos amigos, os quais ele conseguia, né, angariar ali, por assim dizer, nas suas viagens missionárias. Meus irmãos, Paulo poderia também se amargurar, pensar que Deus estava longe, de que Deus não estava mais cuidando dele. E Paulo não ficou pouco tempo nessa situação, ele ficou por 2 anos preso. Mas é interessante, meus irmãos, que mesmo diante desse momento conturbado, esse momento ruim, foi dali que ele escreveu 4 cartas para abençoar várias vidas. Filemon, Colossenses, Filipenses. Mas, meus irmãos, eu gostaria de tratar o tema com você, que é o seguinte: Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Por mais que nós estejamos, sim, passando por momentos difíceis, e passaremos, continuamos passando, mas Deus cuida de nós. Não permita que toda essa adversidade tire isso do seu coração. Em um primeiro momento, eu gostaria de pensar com vocês que Deus cuida de nós, trazendo luz aos nossos momentos escuros. Deus cuida de nós, trazendo luz aos nossos momentos escuros. Eu gostaria de ver com você, dos versículos 3 ao 5, olha como Paulo começa a dispersar essa escuridão, trazendo luz para a sua vida. A primeira coisa que ele faz é no versículo 3, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ou seja, meus irmãos, um coração grato nos afasta da escuridão.
A palavra do Senhor nos diz para em tudo darmos graças. E em todas as situações, porque Paulo está aqui no momento adverso de sua vida. Mas ainda assim, ele traz gratidão no seu coração. Ele começa a pensar em coisas boas. Por mais que o momento que ele estivesse passando ali, não tivesse o que agradecer, né? Agradecer por essa situação que eu estou, não. Mas o que ele faz? Por estar mandando uma carta aos filipenses, ele fala, eu me lembro de vocês e me alegro. Eu me lembro de vocês com gratidão. Mas quais são essas recordações, meus irmãos? Quais eram essas recordações? Eu convido você para que abra a palavra do Senhor em Atos 16. Em Atos 16, do versículo 12 ao versículo 40, está o relato de Paulo em Filipos. Quando ele chegou, algumas coisas que aconteceram ali, e depois quando ele se vai, rumo a Tessalônica. Então nós podemos tirar aí, se você já abriu a palavra do Senhor, Atos 16, a partir do versículo 12. No versículo 13, ele tem uma boa recordação. É um bom momento ali, num lugar de oração. Ele está conhecendo pessoas. Versículo 14 também é algo muito jóia, algo muito interessante de ele se lembrar. Ele conhece Lídia, uma mulher piedosa que teve o coração aberto pelo próprio Deus para que ela entendesse o Evangelho, abraçasse o Evangelho como uma realidade em sua vida. Então, ela abraçou essa realidade, e não somente ela, o versículo 15 mostra que ela foi batizada, e também o pessoal de sua família. Que coisa boa, que momento agradável de Paulo pensar. E ainda, nos versículos 16 ao 18, mostra que Paulo ali, ele expulsou um espírito adivinhador de uma moça que estava sendo usada pelos seus senhores só pelo lucro. Ele trouxe libertação para essa mulher. Mais uma coisa boa. Mas, meus irmãos, será que foram só coisas boas que Paulo passou ali? Não. Os versículos 19 ao 26 é um momento triste para Paulo. Os versículos 19 ao 21 diz que os senhores da mulher, que agora já não lhes davam mais lucro, se iraram contra Paulo e Silas e agarraram eles. Imagine vocês, agarraram eles. E os arrastaram, foram arrastando até a praça. Olha o vexame que eles estavam passando, por ter feito coisas boas. E ainda não termina, porque os versículos 22 ao 24 diz que a situação ficou ainda pior. Eles têm suas vestes rasgadas diante do povo. Olha que vexame, olha que coisa ruim. Imagine como estavam os corações deles. Eles são açoitados com varas, e não é pouca coisa. O versículo 25 diz que foram muitos açoites. Muitos açoites. E eles foram encarcerados e presos pelos pés. Queridos, eu queria parar um pouquinho aqui e falar com vocês. Não é verdade que nos tempos escuros de nossas vidas, nós temos mais facilidade de olhar para o lado negativo das coisas? Parece que nós fechamos em uma bolha e nós conseguimos enxergar só o lado ruim da vida. As coisas já estão ruins e nós ainda focamos o nosso olhar nas coisas ruins. Então é um abismo puxando outro abismo. Paulo poderia ter se lembrado dessa situação triste da sua vida e ter azedado todo o resto. Mas ele não fez assim. Ele olhou para a boa parte. Ele olhou para as coisas boas. Não é isso, né, que Paulo faz diante dos seus momentos de escuridão. Porque tanto no texto que nós estamos lendo em Filipenses, versículo 3 e 4, Paulo pensa no lado bom da história. Ele dá graças a Deus pelos momentos bons e não faz isso por obrigação, como algo pesado e chato. Mas o versículo 4 nos diz que ele faz isso com alegria. Ele chega diante de Deus com alegria para orar. A gratidão nos traz alegria, meus irmãos, independentemente do momento que estamos passando. Mas mesmo antes de escrever esta carta, essa já era uma forma como Paulo encarava a vida, já era a filosofia de Paulo. Ele focava os seus olhos em Deus. E quando a gente volta em Atos, versículos 25 e 26, ele mesmo nesse turbilhão, né, Paulo e Silas não se deixaram ser submergidos pela escuridão. Antes eles buscaram a Deus em oração e cantaram louvores ao Senhor. Ali naquela prisão, eles não ficaram na sua escuridão, mas antes levaram o seu coração diante de Deus e oraram e louvaram. E meus irmãos, qual foi o resultado? Isso se resultou em mais uma memória bendita.
que Paulo carregava consigo, a conversão do carcereiro. Das trevas pode haver luz, porque o Senhor é muito maior do que qualquer situação. Olha que coisa linda. E também não só do carcereiro, como também da sua família. E depois de serem libertos, né, o versículo 40 mostra, estiveram com Lídia e com os irmãos, partindo dali em seguida rumo a Tessalônica. Queridos, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, trazendo luz aos nossos momentos escuros. Para vivermos essa realidade, nós precisamos aprender o que Paulo aprendeu, e está registrado em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, a parte B, que ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A ideia de contente aqui é satisfeito, porque eu aprendi a viver satisfeito. Eu não preciso mais de nada, eu tenho tudo o que eu preciso. E o que é que ele tem? O versículo 3 diz, dou graças a meu Deus. Meu Deus. Ele sabe quem é o Deus dele. Ele sabe que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e criou ele, e que domina sobre todas as coisas, e que ele estava encarcerado, passou por esse momento, porque Deus assim o permitiu. Se não fosse assim, meus irmãos, ele não teria escrito essas 4 cartas que abençoa a vida da igreja, em toda a história, e nos abençoa aqui também nessa noite. Essa é uma carta de prisão. Dessa prisão, Paulo nos escreveu. Por isso, meus irmãos, Paulo conhece e confia em seu Deus. Ele sabe que esse Deus é o Todo-Poderoso, é um Deus que permite que os seus filhos sofram sim, passem por dificuldades, momentos de escuridão, mas que está sempre presente, isso a gente não pode esquecer. Ele está sempre presente para nos conduzir à luz. Por isso, Deus cuida de nós, trazendo luz aos nossos momentos de escuridão. Mas ainda eu gostaria de pensar um segundo ponto com você. Deus cuida de nós, nos dando a certeza de sua constante presença conosco. Deus cuida de nós, nos dando a certeza de sua constante presença conosco. Por causa de toda essa recordação que Paulo tinha de seus irmãos em Cristo, que viviam em Filipos, os quais o assistiam em suas viagens missionárias, a igreja de Filipos era uma igreja missionária, que desde o começo da caminhada cristã ali de Paulo, em todas as suas viagens missionárias, eles os assistiam com dinheiro mesmo, ele dava recursos a Paulo, né? Tanto é que ele fala, estou plenamente certo, na verdade, versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Até aquele momento, a igreja de Filipos estava abraçando essa obra missionária, né? Abraçando, pensando nos de fora. E por esse engajamento na proclamação e na defesa das boas novas de Cristo, por essa recordação que Paulo tinha desse engajamento que a igreja de Filipos tinha, né? Por não deixarem adulterar a palavra, falando que só Jesus Cristo salvava. E aqui é importante nós sabermos que nessa carta existiam judaizantes que falavam, ok, vocês são salvos por Jesus Cristo sim, mas vocês precisam ainda se circuncidar, cumprir datas e ritos, né? Mas eles eram defensores da palavra de Deus e falavam que desse evangelho que Paulo pregava, do evangelho da graça, que somente Jesus Cristo salva. Ele é o único caminho que nos leva a Cristo. E isso aqui corrobora com o que está escrito em 1 Pedro 3,15, né? Porque era para nós estarmos preparados para nós respondermos a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Então Paulo via verdade no comprometimento dos filipenses para com o evangelho. É como se ele falasse, eu me identifico com vocês, tenho vocês em grande estima em meu coração. Né? Por isso, meus irmãos, Deus cuida de nós, nos dando a certeza de sua constante presença conosco. E esse relato está no versículo 6 a 8, que ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, e quando ele diz aqui, né, no versículo 8, ele diz assim, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo. É um ponto de sentir muita saudade, e na terna misericórdia de Cristo significa que é um grande amor que o próprio Cristo colocou em seu coração. Né? Um amor que o próprio Cristo o deu, é verdadeiro, vem do fundo de si.
vocês não seriam tão comprometidos assim com essa obra do Senhor, se não fosse o próprio Deus que tivesse começado isso em vocês. É isso que Paulo está falando no versículo 6. Paulo está tratando aqui sobre uma doutrina que veio a ser conhecida como perseverança dos santos, né? Ou seja, aqueles que pelo Espírito Santo, com o agir do Espírito Santo em seus corações, professam a sua fé em Cristo Jesus e em sua obra, e nisso somente, só em Jesus, nada mais, e que são filhos de Deus e serão até o fim. Uma vez que você foi alcançado por essa graça, meu irmão, o Senhor mesmo, o Espírito Santo, estará tratando o seu coração, estará caminhando com você. Essa perseverança dos santos, na verdade, tinha que ser conhecida como perseverança do Espírito Santo em nós, né? Porque é Ele que começou a boa obra em nós, e uma vez que Ele começou, meus irmãos, Deus não faz nada pela metade. Ele vai até o fim. Por mais que nós tenhamos uns tombos feios em nossas vidas, não? Mas, queridos, Deus não nos desampara. Deus continua cuidando de nós. Por mais doloroso que esteja o que você pode estar passando aí, de repente você não esteja vendo esperança, luz no fim do túnel, mas acredite, Deus está com você. Deus está cuidando de você, Deus está te moldando, né? Então, meus irmãos, por que Paulo fala isso? Para dar essa certeza aos filipenses. Porque a igreja de Filipos também estava passando por dificuldades. Mas ele estava falando, vocês podem se assegurar, ter firmeza no que veio ser conhecido como doutrina da perseverança dos santos. Deus habita em você, nós somos morada do Espírito Santo. Deus está conosco. Por isso Paulo relembra os filipenses dessa doutrina bendita que traz paz ao nosso coração em nossos momentos escuros. A sua presença é sempre real conosco e será a todo instante. Meus irmãos, não deixe que os momentos de escuridão façam com que você esqueça do quão amado você é. Jesus não morreu à toa na cruz. Tem um propósito. E creio que seja cada um de nós aqui. É um amor assim, não dá para explicar. Pare para pensar o quão amado você é. E de quem você é filho. Por mais que na vida aqui da terra nós tenhamos pais que falharam em muitas coisas, e é verdade. Mas, meus irmãos, Deus não falha. Deus é cirúrgico e tudo que Ele faz tem um propósito. E que você também é cidadão do céu. Não esqueça que você é cidadão do céu. Que Deus, por causa da obra de Jesus Cristo, te olha com um olhar favorável. Ele te olha com amor. Ele não te olha mais com ira. Você tem paz diante do Deus de todo mundo. Isso é maravilhoso. Por isso, meus irmãos, Deus cuida de nós, nos dando a certeza de sua constante presença conosco. Todavia, meus irmãos, isso não faz com que nós tenhamos uma vida inerte, parada. Já que Deus cuida de mim, já que Ele começou a boa obra em mim e vai terminar, deixa eu viver do meu jeito aqui, e de repente no momento Ele pode ali fazer com que eu tenha uma reviravolta na vida e começar a ficar santo de verdade. Uma vida show de bola. Mas não é para isso que nós somos chamados, meus irmãos. Por isso, eu gostaria de tratar o terceiro ponto com vocês, já caminhando para o final dessa meditação dessa noite, que diz, Deus cuida de nós, nos amadurecendo para a sua própria glória. Nos amadurecendo para a sua própria glória. E os versículos base para nós pensarmos nisso, dos versículos 9 ao 11. Além de Paulo orar com gratidão, né, a Deus pelos filipenses, isso traz luz à sua vida, né? Ele está ali naquela situação horrível e a gratidão, esse pensar nas coisas que ele tinha passado com os filipenses, traz paz ao coração, traz luz à escuridão. Todavia, aqui nos versículos de 9 a 11, Paulo faz uma oração ao Senhor para que eles cresçam em amor. Olhe você no versículo 9. Por gentileza. Diz assim, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Ou seja, não se dê por vencido, por satisfeito, agora não fique inerte, parado, pensando que você já está tudo bem, tudo certo, por saber essa doutrina aí da perseverança dos santos, que você foi alcançado por Deus e que você já é um cidadão dos céus, né? É aquele já e ainda não. Mas, meus irmãos, ele fala para eles crescerem, Por isso, não é um amor cego e levado pelo ímpeto,
mas é um amor guiado em pleno conhecimento e toda a percepção. Ou seja, o crente deve ter sensibilidade para a palavra de Deus e pela necessidade dos outros. É ter uma sensibilidade, um amor que, mas será que fulano de tal está precisando de alguma coisa? É um amor atuante, né? Por isso que ele diz aqui, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Não é apenas um amor levado no ímpeto, mas é algo que também tem essa ideia de você ter essa sensibilidade, né, quanto às necessidades alheias. Ele ora ainda para que eles gastem suas energias buscando conhecer o que de fato é importante. E assim cresçam em graça, em santidade, para serem encontrados por Jesus naquele dia de modo puro e sem culpa, inocentes e transparentes. Mas tudo isso, meus irmãos, o versículo 11 diz, cheios de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Todas essas coisas acontecerão se Jesus Cristo estiver conosco. Tudo isso com vistas à exaltação ao nome do Senhor. E Paulo fecha a sua oração, né, no versículo 11, como nós lemos, pedindo para que eles sejam cheios do fruto de justiça. E tem a ver com caráter. Né? Aquilo lá que nós lemos em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito, ele está falando sobre isso. Para que nós sejamos pessoas cheias de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Né? E como a gente sempre fala aqui, parece que é a mexerica, né? É o amor, mas os seus gomos seriam todas essas características aí, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas. Então ele está falando que vocês sejam encontrados cheios dessas realidades, que vocês sejam pessoas puras. E o meio para alcançarmos isso, como eu já disse, é o Senhor Jesus Cristo. E o objetivo, qual é o objetivo de tudo isso? Porque Paulo quer que eles cresçam em graça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Nós não vivemos por nós mesmos e para nós mesmos. Nós que fomos alcançados por Deus, que fomos alcançados por essa obra que Ele começou em nós, nós devemos, meus irmãos, viver para Ele, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para falar que Ele é o Deus de nossas vidas, Ele cuida de tudo, de todos. Meus irmãos, por isso eu gostaria de relembrar os pontos aqui tratados, que é Deus cuida de nós, trazendo luz aos nossos momentos escuros. Nesses momentos de escuridão, meus irmãos, pense o tanto de coisas que você já passou aqui na igreja, por exemplo. Quanto de acampamentos, quanto de escolas dominicais, cafés gostosos lá na Caroz, né? Estava lembrando hoje com o Ezequiel lá na casa dele. Quantas coisas boas. Momentos que nós paramos para orar com os nossos irmãos, choramos juntos, mas vencemos juntos aquela batalha que nós estávamos diante de Deus ali em oração. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Não fique focando na escuridão. A escuridão é cada vez mais escura. É um abismo puxando outro abismo, mas Deus quer que nós lembremos de coisas boas. E se Paulo está lembrando aqui de uma igreja, né, tão boa para ele assim, é porque Deus nos dá essa graça também de termos memórias boas na igreja. Olha o tanto de coisa legal, né? Por isso, meus irmãos, Deus cuida de nós, trazendo luz aos nossos momentos escuros, nos dando a certeza de sua constante presença conosco, nos dando aprimoramento, nos aprimorando para a sua própria glória. Portanto, meus irmãos, busque ter uma vida tão próxima e dependente de Deus, que mesmo nas suas adversidades você possa trazer luz para si mesmo, mas também para outras pessoas que estão na escuridão, porque muitas estão. E essa luz, meus irmãos, é Jesus. É Jesus na cruz trazendo paz, luz, reconciliação com Deus. Que nós sejamos esse agente da luz, da paz, que nós possamos proclamar sempre a palavra do Senhor, pois todos carecem dela, que é a palavra de vida eterna. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos porque o Senhor cuida de nós sim, Pai. O Senhor é um Deus presente, não permita que esqueçamos disso. Nós passaremos, e nós passamos, e nós estamos presenciando momentos escuros de adversidade. Mas, Pai, com o Teu Santo Espírito, abra os nossos olhos para a luz que é o Senhor Jesus, e que nele miremos, foquemos os nossos olhares, e que prossigamos, ó Deus, e que possamos ser agentes de paz
e que possamos levar essa luz a outras pessoas que estão na escuridão. Essa luz é Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Queridos, é isso. Que Deus possa estar cuidando de você, da sua família durante essa semana. Sinta dessa paz e saiba que vocês aí que estão nos visitando são muito bem-vindos. E que Deus abençoe você, sua família. Tenha uma ótima semana na presença de Deus. E vocês estão aí em casa também, uma ótima semana. Que Deus abençoe. Forte abraço.